Muito obrigada, Sra. Presidente de Mesa. Queremos começar por cumprimentar a Presidente de Mesa, na sua pessoa restante de mesa, cumprimentar também o Presidente da CPN da JSD, delegados, participantes, observadores. Companheiros, a integridade física e moral de cada pessoa é inviolável. Assim o consagra o artigo 25 da Constituição da República Portuguesa. É também esse o fundamento inscrito no artigo 1º, ao afirmar que a dignidade da pessoa humana como base na República... Foda-se, desculpem. Mas isto é sério, ok? A moção é mais séria que isto, mas pronto, vamos continuar. Portanto, é também esse um fundamento inscrito no artigo 1º, ao afirmar a dignidade de uma pessoa humana como base da República. Não se trata de meras declarações formais ou simbólicas. São a expressão do compromisso mais profundo e vinculativo que um Estado democrático assume perante os seus cidadãos. Portugal está a falhar nesse compromisso. Nos últimos 3 anos, os crimes registados contra mulheres ultrapassaram os 97 mil casos. Em 2025, foram apresentadas cerca de 578 queixas por violação, o valor mais elevado da última década, sendo a vítima a mulher em mais de 90% dos casos. A violação doméstica mantém-se de forma consistente como o crime contra pessoas com maior número de participações em Portugal. Acresce que as denúncias tendem a ocorrer cada vez mais cedo, o que não traduz necessariamente uma maior capacidade de reação, mas antes a emergência de situações de violência mais intensas e precoces. Paralelamente, persistem fragilidades na resposta institucional, nomeadamente ao nível das forças policiais, onde se verifica, em alguns casos, dificuldade na adequada recepção, acompanhamento e investigação das ocorrências. Trata-se de fenómenos de elevada complexidade que exigem formação especializada, sensibilidade no contacto com as vítimas e competências específicas de investigação. Uma vez que os indícios são frequentemente pouco evidentes e a recolha de provas é particularmente exigente. Estes números seriam já suficientes para exigir uma resposta política à altura, mas há um dado que o torna ainda mais urgente. A violência começa antes. Começa nas relações de namoro, começa na adolescência. E começa muitas vezes sem que ninguém, nem a vítima, nem o agressor, reconheça o que está a acontecer. O estudo Artemis Mais 2025, desenvolvido pela UMAR, inquiriu jovens entre os 12 e os 22 anos e concluiu que 75% dos participantes não consideram existir violência no namoro em pelo menos um dos 15 comportamentos referidos no inquérito. Entre os comportamentos violentos mais legitimados estão aceder ao telemóvel ou redes sociais do parceiro sem autorização, procurar insistentemente a outra pessoa, pressionar para beijar e insultar durante uma discussão. E quando perguntamos quem legitima mais estes comportamentos, os dados mostram que são os rapazes. No caso do controlo, por exemplo, 56,6% das raparigas legitima este comportamento e 72% dos jovens do sexo masculino legitimam este comportamento. Se olharmos para a violência sexual, a percentagem é 46% dos rapazes a legitimar este tipo de violência e 24% de raparigas. Todas elas percentagens muito preocupantes. Há um fator que agrava e acelera tudo o resto, no entanto: as redes sociais. O espaço digital tornou-se o principal veículo de disseminação de uma misoginia organizada, sistemática e altamente eficaz na captação dos jovens. Influenciadores com milhares ou até mesmo milhões de seguidores ensinam que a mulher independente é uma ameaça, que o controle é uma forma de amor e que a submissão é natural. Comunidades online constroem-se em torno do ódio às mulheres, não como opinião marginal, mas como identidade coletiva. E os algoritmos fazem o resto. Amplificam, recomendam e normalizam. Um adolescente que hoje acede a este tipo de conteúdo não encontra um desvio, encontra um ecossistema. O impacto é mensurável. Os jovens da geração Z apresentam, em algumas dimensões de igualdade de género, atitudes mais regressivas que as gerações dos seus avós. Não é uma coincidência, é uma consequência. O que prolifera todos os dias em inúmeras plataformas digitais é o ódio organizado, a desumanização sistemática das mulheres e o incentivo à discriminação. E isso não é a liberdade de expressão. É uma questão constitucional. O artigo 240 do Código Penal pune o incitamento ao ódio contra grupos e de pessoas, incluindo por razões de sexo, com pena de prisão até 5 anos. É um crime. É um crime que o Estado português tem falhado de forma persistente em combater no espaço onde ele mais cresce. A Constituição proíbe os tratamentos cruéis e degradantes. O Código Penal pune as ofensas à integridade física e o incitamento ao ódio. Mas a lei por si só não muda mentalidades, e é nas mentalidades que esta batalha se ganha ou se perde.
porque uma sociedade que tolera a violência contra as suas vítimas não está a cumprir a sua Constituição, está apenas a lê-la. No entanto, reconhecemos que o atual Governo está a tomar medidas importantíssimas para reverter esta realidade. O Orçamento de Estado de 2026 consagra o maior investimento de sempre na prevenção e no combate à violência doméstica. Está a ser preparada uma linha nacional gratuita e especializada 24 horas para violências de todos os tipos, para vítimas de todos os tipos de violência. As respostas de apoio psicológico estão a ser reforçadas e irá avançar-se com a criação de centros de crise para vítimas de violência sexual. Todas estas medidas são essenciais para prestar apoio à vítima, mas não são suficientes. É preciso atuar antes da vítima se tornar nisso mesmo, porque as sequelas de uma agressão, física ou verbal, ficam para sempre. E porque se não atuarmos a montante do problema, estes comportamentos vão proliferar-se e normalizar-se cada vez mais. É por isso que esta moção propõe uma resposta que vai além da proteção da vítima, que aposta na prevenção, na educação, na responsabilização dos agressores e na regulação dos espaços digitais onde o ódio encontrou o seu maior amplificador. É impratível que aqueles que criam e partilham conteúdo misógino sejam responsabilizados. Defendemos que os órgãos competentes devem garantir a remoção rápida dos conteúdos misóginos e violentos, que se penalizem as contas reincidentes e que exista uma resposta mais rápida das plataformas a denúncias. Defendemos o estabelecimento de parcerias estratégicas com plataformas digitais, com vista à detecção precoce de padrões de assédio, controle e outros comportamentos abusivos. Reconhecemos, no entanto, que a penalização e remoção destes conteúdos não é suficiente. Não só porque os promotores dos mesmos os podem proliferar através de novas contas, mas também pela existência de grupos mais privados que promovam essa linguagem através de códigos. Neste sentido, a prevenção precisa de atuar também sobre a procura, sobre quem consome este tipo de conteúdo. Aumentar a idade mínima de acesso às redes sociais é importante, mas mais uma vez não é suficiente. Urge criar-se um programa de literacia digital a implementar nas escolas, como forma a alertar os jovens para os perigos de uma linguagem violenta e abusiva. O objetivo é reduzir a normalização da mesma por parte dos grupos que são expostos a ela, incentivando também a sua rápida denúncia. Adicionalmente, esta medida ajuda a vítima a reconhecer estes sinais numa fase em que ainda é fácil evitar que o comportamento se agrave. Por outro lado, sabemos que a violência online e a violência offline se alimentam mutuamente. Por isso, é necessário atuar onde esta violência, não só física, mas também verbal, acontece fisicamente. Defendemos a formação e capacitação de profissionais escolares, para que consigam mais facilmente identificar comportamentos misóginos precocemente e, a partir daí, atuar para que os mesmos não proliferem. Na mesma linha, consideramos urgente reforçar a capacitação, formação e investimento nas forças de segurança, dotando-as de meios e competências para uma resposta mais célere, proativa e eficaz perante casos de violência no namoro, violência sexual e violência doméstica. É essencial garantir a proteção da vítima, mas também assegurar a responsabilização do agressor e a sua integração em mecanismos de intervenção que permitam atuar sobre as causas do comportamento violento, prevenindo a sua repetição. O ciclo de violência não se rompe apenas com respostas reparadoras, exige uma abordagem estrutural que identifique e trate a origem do problema. Não basta mitigar as consequências, é imperativo agir sobre as causas para que a violência deixe de se reproduzir. Em síntese, as medidas propostas nesta moção não são avulsas nem reativas, são estruturais e orientadas para a transformação do problema na sua origem. Atuam antes da violência se consolidar, intervêm nos contextos onde ela é aprendida e reproduzida e responsabilizam quem a perpetua, sem nunca descurar a proteção de quem dela é vítima. Ao combinar educação, regulação, capacitação institucional e intervenção precoce, esta estratégia rompe com o ciclo de normalização da violência e cria condições para uma mudança efetiva e duradoura das mentalidades. Porque só prevenindo, educando e responsabilizando é possível garantir que os princípios consagrados na Constituição deixem de ser promessas formais e passem a ser uma realidade vivida por todas as pessoas em Portugal. A JSD deve assumir-se como parte líder deste compromisso, contribuindo para uma resposta firme, responsável e orientada para o futuro. Muito obrigada.